Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Estamos em presença de uma leitura muito difícil de fazer e ainda mais difícil de traduzir do original. Vamos destacar alguns elementos muito importantes, esta primeira frase e esta segunda frase. Uma dita por Deus e outra pelo homem. E depois este elemento, 1, e este elemento, 2. E depois um pequeno epílogo final. Estes dois elementos, este e este, devem ser lidos num tom diferente. O primeiro é dito, passa-se, estando o homem desperto. O Senhor fez, depois de ter formado da terra todos os animais do campo, etc., faz passar os animais diante do homem para que ele os nomeie, etc. Tudo isso passa tendo o homem desperto. Depois, o homem entra num sono profundo. Portanto, aqui está desperto, aqui está num sono. Portanto, dar à leitura de cada uma das partes este caráter, um caráter aqui mais desperto, mais alerta, e aqui como que uma coisa mais da ordem do sonho. Declamar muito bem estas duas frases, a frase do homem e a frase de Deus. E depois separar bem o epílogo do resto do texto. Como disse, este texto é muito difícil de traduzir, porque temos aqui elementos aos quais nós não estamos muito... palavras que nos são estranhas e que não são fáceis de traduzir. Portanto, aqui, onde está a ver do homem, aqui quase todas as ocorrências, no fundo trata-se da humanidade. É Adam, em hebraico. É a humanidade. No seu todo. Aqui quando se fala em auxiliar, cuidado, não se trata de uma criada ou de um servo. Ainda primeiro, a palavra auxiliar é, no texto, uma palavra no masculino, não é uma auxiliar, é uma ajuda, um socorro. Não é bom que a humanidade esteja só, vamos já ver um bocado este só. Vou dar-lhe um socorro, um auxílio. Não é tanto o auxílio no sentido de ajudar nas tarefas domésticas, é um socorro. Depois quando aqui é dito, não é bom que esteja só, não é só no sentido de estar só um. Não é bom que esteja mergulhada na solidão, mergulhada na desolação da solidão. E depois, semelhante a ele, na realidade no texto, é que lhe seja um face a face. Alguém que esteja face a ele. Portanto, quase que poderíamos traduzir para ser uma tradução melhor, apesar de não ser perfeita nem ser uma boa tradução, seria fazer: não é bom que a humanidade esteja mergulhada na solidão. Vou dar-lhe um socorro que lhe seja face a face. Seria assim, a tradução mais próxima do original. Portanto, o só não é que é um, é na solidão, na desolação do ser só. Auxiliar não é um auxiliar doméstico, é um socorro, um auxílio.
como nós dizemos, Deus vindo em nosso auxílio, que não dizemos Deus vindo ajudar-nos a limpar a casa, sim, dizer Deus vindo socorrer-me, semelhante a Ele, que lhe seja face a face, não é semelhante no sentido de semelhança física, qualquer coisa assim. Depois, sempre humanidade. Aqui nunca se trata do homem, apesar da linguagem ser um bocadinho ambígua, mas nós estamos aqui a tentar lidar com realidades difíceis de descrever em linguagem humana, precisamente. E depois é aqui que surge, quando se fala da mulher, aparece realmente a palavra mulher, Isha, e homem, Isha. Mulher, homem e mulher. É só a partir daqui, quando aparece aqui Isha, mulher, é que aparece depois aqui embaixo, a vermelho, homem. Homem. Aqui também. Portanto, aqui ler de uma forma efusiva quase. Esta é realmente osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á mulher porque foi tirada do homem. Do homem, aqui sim aparece a palavra homem, já não é humanidade, mas Isha, mulher, Ish, homem. Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à esposa e os dois serão uma só carne. Este só é muito diferente deste só aqui. Este só é o só da unidade. Enquanto que aqui temos o só da solidão. De compreender bem a leitura, dividir bem os blocos e as unidades, as frases, dizê-las separadamente e de forma bem declamatória, a parte em que o homem está desperto, a parte em que o homem está no sono profundo e o epílogo do texto. Esta leitura da Epístola aos Hebreus não apresenta dificuldades especiais, as frases são longas, portanto, ter cuidado na sua articulação e lê-las pausadamente e fazer atenção às relativas, às articulações lógicas das frases que são longas e é preciso dizê-las muito, percebê-las muito bem para as transmitir muito bem. Jesus, que por um pouco foi inferior aos anjos, etc. Portanto, e temos aqui a temática do abaixamento e da exaltação. E o abaixamento vai inferior aos anjos, tornando-se homem, e depois na humanidade ele foi ao mais baixo que há, que é a cruz. E essa cruz depois é vista como uma glória perfeita. Porquê? Porque ela é sinal da obediência pelo sofrimento. Ela é sinal dessa obediência. Portanto, e depois ele é coroado de glória. Portanto, Jesus que desce ao mais profundo e aí vai buscar tudo o que havia para trazer consigo, para o levar à glória. E é por isso que, como diz o texto, Deus não se envergonha de chamar irmãos de Cristo àqueles que Jesus traz do seu abaixamento. Portanto, inferior até à morte. Inferior aos anjos até à morte. Por isso é coroado de glória. Mas essa glória é perfeita porque ela foi conseguida pelo sofrimento. O sofrimento tornou-se ele próprio um sinal de glória. E tudo procedendo de Deus, de um só. Por isso ele não se envergonha de chamar irmãos àqueles que são por Cristo trazidos das profundezas da morte que é o pecado, até à glória perfeita.